Vamos dar início, então, à nossa sessão extraordinária de número 33/2023, com a matéria única desta pauta, que é a análise do processo número 399-3900-237, que trata da revisão ordinária de tarifas da rodovia RSC 287, concessionária de Rota de Santa Maria. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Só peço a gentileza que fechem os seus microfones e, conselheiro Petersen, o senhor tem a palavra, por favor. Conselheiro, bom dia a todos. Conselheira, o conselheiro Algir, você se encontra na sessão? Bem lembrado. Bom dia a todos. O conselheiro Algir, ele está com um problema no acesso dele, mas já deve estar resolvendo isso, tá? Nem que ele faça pelo celular. Então, nós vamos esperar. Certo, obrigada. Nós vamos esperar por causa do quórum. Então, temos bem lembrado o conselheiro Petersen. Temos que aguardar uns minutinhos, então. Bom dia, conselheiro. Bom dia, conselheiro Petersen. Bom dia, Carlos, Sérgio e todos que participam. Eu estava já há tempos aqui na sede da Gergs, tentando entrar, mas estava com muita dificuldade. Quase que tive que me socorrer do telefone, ir pelo telefone. Mas agora deu certo, né? Sim, estamos vivendo e ouvindo bem. Estamos a postos, então. Certo. Uma segunda-feira de manhã, prontos, vamos? Tá. Vamos lá. Com o quórum completo, damos início, então, à sessão, com a palavra o conselheiro Paulo Roberto Petersen para a leitura do seu relatório. Vamos lá, então. No relatório, o presente expediente trata da segunda revisão ordinária das tarifas de pedágio da rodovia RSC 287, conforme contrato de concessão CELT número 20/2021, firmado com a empresa Rota de Santa Maria S.A. O expediente foi aberto de ofício pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros em 4 de abril de 2023. Em 25 de abril, a diretoria realizou reunião com os representantes da concessionária para tratar sobre ajustes metodológicos no cálculo tarifário a ser utilizado. Em 8 de maio, o expediente é encaminhado à Diretoria de Qualidade do Serviço para envio de informações e dados referentes ao atendimento dos parâmetros de desempenho da concessionária definidos no Programa de Exploração de Rodovia, PER. Entretanto, a diretoria informa que o cálculo Índice de Qualidade de Desempenho, IQD, só pode ser realizado após o dia 20 de julho, ocasião em que deve ser recebido o relatório técnico-operacional físico e financeiro, RETOF, referente à prestação dos serviços do mês de junho de 2023. Assim, tem-se o cálculo no período de agosto de 2022 a junho de 2023. Em 25 de julho, a Diretoria de Tarifas emite informação número 71/2023-DT, apresentando o cálculo tarifário preliminar, destacando que não está concluído, posto que não dispunha do IQD. Envia a informação à concessionária para conhecimento. Em 16 de agosto, é emitida a informação número 84/2023-DT, com a inclusão da tarifa, considerando o IQD e o fator de descontos elaborados pela Diretoria de Qualidade no processo CEI número 001025/39.00/23-6. No mesmo dia, por meio do ofício número 35/2023, a DT
a diretoria de tarifas encaminha a informação número 71/2023 e 84/2023 à Rota de Santa Maria e estabelece o prazo de 5 dias para apresentar a manifestação, ressaltando que os pontos tratados da mesma haviam sido encaminhados anteriormente para a manifestação da concessionária. Na mesma data, mediante encaminhamento número 1240/2023, a Diretoria-Geral remete o expediente ao Conselho Superior para decisão. Salienta que a implantação da revisão tarifária ordinária deve se dar no dia 30 de agosto e recomenda a aprovação da sistemática proposta pela informação número 84/2023 DT, assim como a tabela tarifária que consta da referida informação. No dia 18 de agosto, a Diretoria de Qualidade de Serviços, mediante a informação número 121/2023-DQ, informa que o IQD e o fator D, fator de desconto, foram analisados no processo SEI número 001025-39.00/23-6, que apresenta os critérios adotados pela diretoria para avaliação, bem como os documentos que embasaram a análise para o reajuste do ano de 2023. O IQD verificado foi de 93,36%. Já para o desconto de reequilíbrio, apurou-se que não haver desconto, sendo, portanto, o fator D igual a 0. Quanto ao prazo de apuração do IQD, indica que, no ano 1, foram considerados os meses de setembro/2021 a julho/2022, e no ano 2, objeto do presente processo, foram considerados os meses de agosto de 2022 a junho de 2023. A partir do ano 3, serão considerados os meses de julho do ano anterior a junho do ano corrente. Esse ajuste se faz necessário a fim de antecipar a entrega das avaliações do IQD e do fator D, uma vez que a entrega do RETOF, Relatório Técnico Operacional Físico-Financeiro, ocorre no dia 20 do mês. Quanto ao prazo para regularização de defeitos, relata que a concessionária argumenta que o contrato não estabelece que a mera emissão de um termo de notificação deve impactar diretamente no cálculo do IQD. A diretoria reforça que, abre aspas, o que se pretende evitar é que a concessionária assuma uma posição apenas reativa na regularização dos defeitos da rodovia. Assim, por exemplo, se depender sempre da fiscalização externa para constatar e sanar um defeito, é muito provável que o tempo de regularização desses defeitos serão mais dependentes da periodicidade das fiscalizações do que dos próprios prazos estabelecidos no contrato. A fim de solucionar esse problema, foi sugerida à concessionária pela diretoria de qualidade que a inspeção de tráfego, ao verificar um defeito da rodovia, realize o devido registro com local, data, hora e imagem e comunique à unidade responsável pelos reparos para que a correção seja possível de ser atendida dentro do prazo definido do contrato. Registrando também o momento da correção, esses dados tornam-se evidências que vão garantir a manutenção positiva dos indicadores de qualidade do serviço da concessionária. Fecha aspas. Quanto à inconsistência de informações, indica que prejudica a apuração do CSP/IQD. Recomenda à concessionária incluir no RETOF relatório público, além das justificativas que achar pertinentes para as violações dos prazos do PER. As informações do seu sistema de controle operacional, com o objetivo de não deixar dúvidas quanto ao atendimento ou não dos critérios que possam influenciar na apuração dos indicadores de desempenho. Em 21 de agosto, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 99/2023-DT, considerando os últimos resultados da Diretoria de Qualidade referentes ao IQD. Inicialmente, o cálculo da tarifa havia considerado o dado original do índice, sem a avaliação das justificativas da concessionária. Considerando-se as informações número 99/2023-DT e 84/2023-DT, a Diretoria de Tarifas destaca que a nova tarifa de pedágio é determinada pela composição entre o resultado da equação descrita na subcláusula contratual 16.3.3 e a agregação de variáveis subsidiárias de caráter compensatório. Os resultados dos cálculos determinam a nova tarifa de pedágio da categoria 1 de veículos em 4,2822. Essa quantia representa uma majoração de 3,89% sobre a tarifa técnica em vigor, de 4,1219. Com a adoção do mecanismo do arredondamento monetário, a tarifa a ser cobrada aos usuários classificados na categoria 1
de veículos passará a valer R$ 4,30. Em termos relativos, o aumento proposto sob a importância atual de 4,10 expressa um acréscimo tarifário de 4,88%. Apresenta o quadro tarifário final e recomenda que o Conselho Superior acolha o cálculo tarifário elaborado juntamente com seus critérios e metodologias, bem como a sua implantação no próximo dia 30 de agosto. Em resposta ao ofício número 35/2023-DT, em 21 de agosto, a concessionária protocola o ofício RSM 278/2022-PC-ENGE, com cópia à Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, CELT, e à Secretaria de Parcerias e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul, CEPAR, manifestando-se contra a proposta de cálculo e apontando itens que compreende que ainda devem ser revistos. Sejam eles: 1. Tráfego previsto versus tráfego realizado. 2. WACC, custo médio ponderado do capital. 3. RDT, recurso para desenvolvimento tecnológico. E 4. IQD. Após a fundamentação apresentada para cada um dos pontos acima indicados, conclui-se nos seguintes termos, abre aspas, esses equívocos conceituais têm impactos em diversos dos itens que compõem a revisão ordinária de tarifas e implicam não só em violação aos direitos da concessionária, mas também gera um quadro de insegurança jurídica na concessão. Essa situação, além de implicar em desrespeito às disposições contratuais, gera inequívoco desequilíbrio econômico-financeiro da concessão em violação ao artigo 37, inciso 21º, CRB 88, e artigos 9º e 10º da Lei número 8.987/95, e não pode ser tolerado sob pena de gerar distorções tarifárias, caso não sejam revistas para conformarem-se às claras disposições do contrato e em respeito ao seu equilíbrio econômico-financeiro. Da atual revisão tarifária, o efeito dessas inconsistências é pequeno. Entretanto, nas próximas revisões, e cada vez mais com o passar dos anos, esses equívocos conceituais poderão levar às distorções significativas da tarifa ao longo da execução do contrato de concessão, sendo certo que essas premissas precisam ser desde já revistas. Continua ainda a concessionária. Trata-se, ao fim, da justa e necessária adequação de entendimentos e conceitos para que a AGERG se alinhe ao recomendado pelo TCU e praticado por ANTT, Artesp e AGEPAR e outras entidades reguladoras, bem como estabeleça padrões isonômicos no âmbito estadual, já que na outra concessão rodoviária regulada pela agência, contrato CELT número 50/2022, não existe plano de negócio. Por fim, reiteramos a necessidade de revisão das premissas do cálculo da revisão tarifária, sobretudo as premissas do cálculo do fator IQD, que, como demonstrado, possui impacto significativo sobre a tarifa e vem sendo aplicado de maneira desproporcional e desprovidas de embasamento contratual, fecha aspas. No encaminhamento número 81/2023-DT, de 22 de agosto, a Diretoria de Tarifas esclarece que as alegações contidas no ofício RSM 278/2022-PC-ENGE já foram analisadas anteriormente e seu posicionamento foi manifestado à concessionária nas reuniões entre as partes e conforme e-mails encaminhados. Ressalta que, abre aspas, o conjunto de variáveis não compreendidos pela equação do cálculo da tarifa de pedágio não possui um método de apuração definido no contrato de concessão, como é o caso do bloco B, e que esses não podem ser tratados como fluxo de caixa marginal, pois este depende da conclusão de um procedimento administrativo próprio, fecha aspas. Quanto ao fator do método de cálculo baseado na metodologia conhecida como fator C, com origem em contratos de concessão celebrados pela ANTT, não há qualquer vinculação jurídica com o contrato de concessão número 20/2021. Manifestamos a possibilidade de adoção de tal proposição mediante celebração de termo aditivo, junto ao poder concedente, mas após a conclusão do presente processo revisional, dado o longo período de tempo necessário a ser transcorrido até a publicação desse importante ato jurídico.
Nos causa preocupação a última manifestação da concessionária, pois pode prejudicar o cumprimento da database da revisão. Foram propiciadas várias janelas de discussão em momento oportuno, oferecendo o contraditório, sempre acompanhados de devido esclarecimento da questão pela diretoria de tarifas. As reiteradas alegações da concessionária não contribuem com o devido andamento processual. Ademais da sustentação técnica baseada em critérios de consistência, essa diretoria busca cumprir suas atribuições também baseada nas definições que moldam o contrato de concessão específico. Dessa maneira, estamos seguros de que a metodologia empregada nesta revisão permitirá a manutenção do equilíbrio econômico da concessão e a obediência estritas às determinações contratuais. No dia 18 de agosto, realizou-se reunião entre a concessionária e a Agergs, conforme registro na ata número 4/2023 SE Assessorias, para tratar da presente revisão tarifária, em especial quanto ao IQD. Ficou ajustado que a periodicidade de apuração dos relatórios do IQD para o ano 3 e envio pela Agergs à concessionária será bimestral, de forma a ampliar a transparência dos atos regulatórios e permitir manifestação gradual da Rota de Santa Maria sobre as apurações da agência. A concessionária registrou sua divergência com a Agergs quanto à forma de apuração e propôs nova periodicidade, recuando-se 2 meses do ano da concessão, avaliando o intervalo de 12 meses de junho de um ano a maio do outro ano, de forma a possibilitar manifestação tempestiva antes da revisão anual, o que será avaliado. Propôs ainda que a Agergs 1. Considere regulamentar o fluxo de apuração mediante aditivo contratual ou mesmo uma resolução, e que nesta, 2, seria importante implementar critérios de proporcionalidades, com nota de 0 até 1, e 3, que as programações semanais de obra sejam consideradas pela fiscalização e que autuações prévias ao recebimento do termo de notificação não gerem descontos. Este é o relatório, senhora presidente. Está sem som, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Petersen. Vamos agora ao período da sustentação oral dos requerentes. Eu tenho aqui o registro do interesse do Dr. Rafael Barros pela Rota de Santa Maria. O senhor tem 10 minutos, então. Tem a palavra. Obrigado, senhora conselheira. Um bom dia, primeiramente, à senhora, ao conselheiro Petersen, relator desse processo, que fez o brilhante relatório que a gente ouviu anteriormente, conselheiro Lorenzon, revisor, nas pessoas dos quais a gente saúda também a todos os demais participantes dessa sessão, hoje com a sessão com bastante quórum, e a gente chega, na data de hoje, à terceira revisão da concessão da 287. Tivemos a primeira revisão, que aconteceu em 2021, que foi uma revisão bem simples, corrigindo o IPCA do período desde dezembro de 2020 até agosto de 2021, que seria ali a recomposição dos efeitos da inflação sem nenhum outro efeito sobre isso, né? Quando houve a assunção da concessão da rodovia. A segunda revisão aconteceu em 2022, foi um processo onde a concessionária teve uma oportunidade de se manifestar bem próximo da sessão, mas já teve aplicação no IQD, considerou verbas de segurança, verbas de desenvolvimento tecnológico e aplicou ali os critérios de arredondamentos, né? E ali foi o primeiro contato da concessionária com esse método de reajuste, de revisão tarifária que a Agergs tem desenvolvido. E apenas para a gente delinear o histórico, a concessionária se manifestou naquela oportunidade, demonstrando os pontos de onde ela divergia, né, que se repetem nesse ano em alguns pontos, né, em outros acreditamos que já foram superados, foram bem desenvolvidos nesse trabalho que a diretoria de tarifas tem feito com a área técnica da concessionária. E naquele momento a concessionária apresentou os 2 pontos marcantes. Primeiro, o conceito de uso do tráfego projetado e da TIR, né, que já naquele momento se mostraram. E o segundo, a forma de apuração do IQD, né. Nessa terceira revisão, há algumas semanas, já como bem relatou o conselheiro Petersen, a diretoria de tarifas e a área técnica da concessionária começaram um processo de diálogo, né. É um processo que a concessionária vê como muito produtivo dentro desse momento de uma maior abertura, maior diálogo da Agergs, e isso foi muito saudável também para avançar nesses cálculos, né? Eles trocaram experiências, trocaram informações, a comprovação de aplicação das verbas ocorreu até de forma mais cedo, que permite a ida, a análise dos dados,
trocaram informações de tráfego, informações de todos os critérios que vão nas verbas, trocaram inclusive memórias de cálculos ali, mas, dito isso, ainda restam alguns pontos que temos hoje de divergências, e a concessionária, mais uma vez, reforça que ela compreende que divergências conceituais, metodológicas são normais, né, dentro de um processo de regulação, é algo que pode ocorrer, que deve ocorrer. Então, novamente, rendemos elogios a esse processo de abertura, de diálogo que aconteceu em uma série de reuniões, em troca de e-mails no processo de revisão tarifária, mas a gente reforça que essas divergências que ainda remanescem são preocupantes, são divergências que precisam ser revisitadas. A gente compreende todas as justificativas da diretoria de tarifa e as questões de não ter um procedimento de revisão bem estabelecido ali no contrato, mas a gente não pode deixar de manifestar a preocupação quanto a essas divergências, que o Conselho tem que ter conhecimento dessas divergências e saber que, ao fim, e sobretudo com o passar dos anos, essas divergências podem prejudicar seriamente o equilíbrio desse contrato e vão fazer essa balança pender para um lado ou para o outro, senhores conselheiros, seja para a concessionária, por arrecadar uma tarifa menor do que deveria, seja para o usuário, que pode acabar tendo que pagar uma tarifa maior do que deveria também. Essa é a nossa preocupação. Nesse ano, o cálculo que a concessionária entende correto, com os conceitos dela divergentes nesse momento que a gente expor adiante, dá uma pequena variação, né? Uma variação que ainda é sensível no bolso do usuário, na arrecadação da concessionária, que pode ser corrigida no próximo ano, mas as projeções indicam que essa variação pode gerar marcantes distorções, e é preocupante ver isso nesse momento, né? Fazer com que essa balança penda de uma forma significativa, que altere, por exemplo, o arredondamento. Então, estaríamos diante de uma tarifa de 4,40, 4,20, em algum ano que isso acontecer, seria preocupante. Nesse ano não acontece, né? Então, são esses os pontos que nós gostaríamos de expor agora, e o primeiro desses pontos é a questão do tráfego, né? A revisão tarifária tem utilizado o tráfego projetado e não revisita o tráfego real, senhores conselheiros. Isso, o contrato prevê que tem que ser usado o tráfego real, é um ponto que é muito importante, né? Ainda que se utilize o tráfego projetado nos meses que você ainda não tem essa informação, você tem que voltar depois e revisitar o tráfego real e corrigir esse cálculo, né? E isso não está sendo feito em relação ao período anterior, nem em relação aos meses que nós já temos no contrato. O ponto principal também na nossa divergência é a forma de apuração do IQD, né? Já nos manifestamos anteriormente, a funcionária já destacou bem que o contrato não prevê nenhuma penalização caso a atuação seja feita dentro dos prazos contratuais, e isso é uma coisa que a gente não pode deixar essa distorção seguir acontecendo. As questões de que não tem vinculação sobre as boas práticas feitas pela NTT e pela TESP, com certeza a Agergs tem toda a liberdade regulatória de atuar. O que a gente traz são boas práticas que são feitas em todas as agências reguladoras do país, e claro que a Agergs pode estabelecer conceitos e métodos diferentes, mas nos preocupa se apegar a um tráfego projetado durante os 30 anos de concessão. E é uma projeção do plano de negócio, que não é vinculante, senhores conselheiros. É simplesmente o estudo de tráfego que a concessionária fez para embasar a sua tarifa. Não estamos usando sequer o estudo do EVTEA, que foi o que embasou o projeto a ser lançado. Então, isso é um ponto que também nos preocupa. Tem sido utilizada também, senhores, a ATIR, ao invés da WOC, que está expressamente prevista no contrato, que a Agergs está lançando dentro de um processo regulatório a sua própria WOC. Nós estamos ainda utilizando a TIR nessa revisão tarifária, né? Então, não tem previsão em nenhum lugar, o contrato sequer menciona o plano de negócio era um documento do edital para embasar, simplesmente demonstrar que a proposta era executível, e estamos hoje utilizando o plano de negócio para vários pontos nessa revisão, sem nenhuma previsão. Falta um regulamento? Possivelmente, concordamos que muitas resoluções, muitas metodologias podem ser regradas, mas enquanto isso não é justificativa para a gente abordar um plano de negócio que não está previsto, para a gente utilizar um tráfego projetado do plano de negócio que igualmente não tem previsão, né? Um outro ponto que precisa ser dito, nessa revisão não está sendo considerado o devido valor da verba de desenvolvimento tecnológico, tem um saldo que tem que ser devolvido via modicidade, a concessionária apontou isso na revisão dela, na memória dela, esse valor também precisa ser revisto, tá? E por fim, a gente precisamos falar novamente da questão da apuração dos coeficientes de desempenho. A concessionária recebeu uma nota ali de 93%, por muitos pontos tendo atuado dentro dos prazos, né? Então, a gente tem alguns meses em que a nota da concessionária está sendo zerada,
quando ela atuou dentro dos prazos, ela não descumpriu nenhuma previsão contratual. Isso traz um prejuízo para a concessionária, que se vê penalizada, e gera uma ambiguidade. Como que ela pode ter a nota zerada no mês em que ela atendeu o contrato, que ela cumpriu os prazos do contrato, que ela não teve nenhum auto de infração? Tá? Isso, outro ponto, senhores conselheiros, é que não está tendo proporcionalidade, né? Uma ocorrência de uma placa está gerando uma nota zero, que seria a mesma nota que seria aplicada se as 4.000 placas da concessão estivessem danificadas. Se a gente olhar para uma questão de roçada, se 1 metro quadrado da roçada foi identificado como acima dos 30 centímetros, a concessionária vai receber a mesma nota zero do que se ela não tivesse roçado nenhum metro dos 408 quilômetros de rodovia. Isso é uma ambiguidade que a gente tem que ver que precisa ser regulada, precisa ser regulamentado esse assunto. As notas têm que ser de 0 a 1, não 0 ou 1, senhores conselheiros, para gerar proporcionalidade. Senão você desestimula o investidor. Hoje, se o investidor recebe 0, 0, 0, 0, atuando e investindo milhões de reais na concessão, como tem sido feito, ele fica desestimulado, né? A concessionária tem feito uma mobilização que nunca antes foi vista na história da 287. Ela tem investido, trabalhamos com 10 frentes de pavimento, então aqui eu tenho que pedir licença para manifestar a nossa surpresa, a nossa perplexidade quando o relatório manifesta que o voto diz que a atuação desse critério de apuração é que a concessionária não seja reativa. A gente é tudo menos reativo, senhores conselheiros. As idas da fiscalização a campo com certeza têm visto 10 frentes de pavimento por dia na 287. Hoje as nossas reclamações são sobre o excesso de trabalho, o excesso de parecida, então são as restrições operacionais que não permitem que esses trabalhos sejam mais intensos ainda. Se eu abrir mais frentes do que essa, a concessionária, o nível de operação fica realmente muito prejudicado. O usuário que vai de Santa Maria a Porto Alegre hoje, que fazia essa viagem em pouco mais de 2 horas, 3 horas, hoje leva 4, 5 horas. Os senhores têm acompanhado isso pela ouvidoria, está aqui o Mesquita, pode nos atualizar também sobre as ouvidorias. Então, temos recebido reclamações sobre muitas frentes de trabalho, tá? Então, essas frentes de trabalho não são decorrentes da fiscalização, são decorrentes do planejamento, de cumprir o cronograma, de manter os parâmetros que estabelecemos no primeiro ano e de implantar os parâmetros de recuperação. Então, a gente tem um grande esforço operacional, inclusive aos finais de semana. Também temos frente de trabalho com Parecida 24 horas na rodovia. Então, isso é um exemplo de que a concessionária é tudo menos reativa. Não é emitir um TRO, não é emitir um termo de notificação com 30 apontamentos que vai nos fazer trabalhar. Nós já estamos trabalhando. Pelo contrário, esses termos, inclusive, acabam muitas vezes fazendo com que a gente tenha que mudar o planejamento em cima da hora, mobilizar uma equipe que estava ali numa sequência construtiva, tirar ela para fazer um reparo ali na frente, que já estava na programação semanal. Vocês olharem a programação semanal, aquele reparo já estava contemplado alguns dias adiante, dentro de uma sequência de trabalhos, tá? Então, a gente tem reiterado esse posicionamento de que nós estamos trabalhando, estamos cumprindo um cronograma numa rodovia que o nível de serviço está saturado, não permite, a gente tem que fazer um grande esforço operacional para conseguir fazer esses trabalhos na 287, evitando, controlando Parecida, dosando as aberturas de cancela desses Parecidas, para que não haja muito trânsito, muitas filas nesses locais, tá? E esses apontamentos serem zerados, eles estão ferindo hoje a apuração, estão prejudicando a nossa tarifa nesse ano em 7%, dentro da avaliação, e, sobretudo, estão ferindo a proporcionalidade, senhores conselheiros. As notas deveriam ser de 0,0 até 1,0. Tendo proporcionalidade, é algo que a gente vê como coerente e como necessário que seja implantado, e sabemos que a AGEG está no processo de revisitar suas normas, de melhorar sua regulamentação, e entendemos que é chegado o momento de fazer isso dentro do IQD da apuração dos coeficientes. Com isso, nós concluímos a nossa manifestação, reforçando nosso posicionamento, é um posicionamento de uma divergência saudável, vemos com muito bons olhos o processo de diálogo que foi construído com a diretoria de tarifas, mas ainda temos esses pontos que entendemos que devem ser revisitados e que, por não trazerem divergências marcantes, a gente entende que eles podem ser revisitados nesse processo e serem considerados na próxima revisão via fluxo de caixa ou qualquer outra metodologia que vier a ser regulamentada, como bem exposto, mas a gente não pode, senhores conselheiros, seguir olhando para o plano de negócios durante os 30 anos, seguir olhando para tráfego projetado, seguir aplicando uma TIR que nunca vai ser atualizada, seguir com esses desvios graves no IQD todos os anos, sob pena de, daqui a alguns anos, a gente ter uma realidade que gere grandes distorções tarifárias e que essa balança penda de uma forma muito severa e muito dolorida, seja para a arrecadação da concessionária, que vai ter grandes obras pela frente, tem grandes investimentos com a duplicação, com todos os serviços operacionais para manter, seja para o lado do usuário, que tem que pagar a tarifa justa, a tarifa correta, a tarifa adequada.
Então, a gente agradece novamente a oportunidade, saudamos a todos os conselheiros e a todos os demais participantes. Obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Como não temos mais inscrições, podemos passar para a fundamentação do voto do conselheiro Petersen. Por favor, conselheiro. Item 2 da fundamentação. Em decorrência da concorrência pública internacional número 0001/2020, foi firmado entre a Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Gergs e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., o contrato de concessão número 20/2021. O contrato tem por objeto a exploração da infraestrutura e a prestação de serviço público de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transporte nos trechos da rodovia RSC 287, no trecho entre Itabaí e Santa Maria, totalizando 204,51 quilômetros de extensão. O referido contrato disciplina a forma de prestação do serviço concedido, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. Em sua cláusula 16ª, o contrato dispõe sobre a tarifa de pedágio, definindo o início da cobrança, o sistema tarifário e a metodologia de revisão e revisões. Tarifa 16.3, reajuste de tarifas de pedágio. 16.3.3. A tarifa de pedágio será reajustada anualmente para incorporar a variação do IPCA, Índice de Qualidade de Desempenho e fatores de descontos e acréscimo do reequilíbrio, devendo ser calculado para a categoria 1 pela seguinte fórmula abaixo especificada. 16.3.4. A tarifa de pedágio a ser praticada na categoria 1 será arredondada para múltiplos de 10 centavos de real e será obtida mediante a aplicação do seguinte critério de arredondamento. 16.3.4.1. Quando a segunda casa decimal for menor do que 5, arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente inferior. 16.3.4.2. Quando a segunda casa decimal for igual ou superior a 5, arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente superior. 16.3.5. Os efeitos econômicos decorrentes do arredondamento serão considerados na revisão ordinária subsequente. 16.3.6. O valor da tarifa de pedágio será autorizado mediante a publicação de resolução específica da Gergs. 16.3.7, a partir do 5º dia útil a contar da data base do reajuste, fica a concessionária autorizada a praticar as tarifas de pedágio reajustada caso não seja comunicado pela Gergs os motivos para não concessão do reajuste. 16.4, revisão ordinária de tarifa básica de pedágio. 16.4.1. Revisão ordinária é a revisão anual de tarifa básica de pedágio realizada pela Gergs por ocasião do reajuste tarifário de que trata a cláusula 16.3, após a inclusão dos efeitos de ajustes previstos neste contrato. Índice de qualidade e desempenho, fator D, fator A e fator E, que acrescentará, quando aplicável, as adequações previstas nas cláusulas referentes ao fluxo de caixa marginal. 16.4.2. O índice de qualidade de desempenho, IQD, será calculado conforme critérios indicados no anexo 7. 16.4.3. Fator D, fator A e fator E serão calculados conforme critérios indicados na subcláusula 20.5 e no anexo 5º. 16.4.4. As adequações do fluxo de caixa marginal serão feitas nos termos da subcláusula 20.4. As informações da Diretoria Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros da Gergs, em especial a informação número 99/2023-DQ, a qual me reporto, apresento a apuração tarifária relativa à revisão ordinária dos serviços de 2023, conforme estabelece as regras contratuais. Foi apresentada a variação acumulada de 3,1614% para o IPCA e IBGE, nos últimos 12 meses, entre junho de 2022 e junho de 2023. E os seguintes componentes adicionais. 1. Efeito de arredondamento monetário na cobrança de tarifa, 0,0244. Modicidade tarifária a partir da geração de receitas extraordinárias, menos 0,0004. E aplicação da menor verba de segurança de trânsito, menos
0054. Quanto ao IQD, destaca a Diretoria de Qualidade dos Serviços na informação número 121/2022 que o indicador é composto pela média aritmética do coeficiente de desempenho de serviços prestados de todos os meses do período de apuração. O contrato de concessão dispõe em seu anexo 7º que o coeficiente de serviços prestados deve ser apurado e calculado mensalmente. Não há menção no contrato que essa apuração mensal deve ser enviada pela concessionária. Abre aspas, o IQD é uma apuração baseada em evidências. Essas evidências são extraídas de relatórios encaminhados pela própria concessionária, bem como dos relatórios de fiscalização e notificações, os quais são enviados para a empresa dentro dos prazos previstos no contrato ou nas resoluções da GERGS. Dessa forma, a concessionária possui acesso a todas as evidências que irão compor a apuração do CSP/IQD, uma vez que não há, de forma geral, novas análises, o cálculo do indicador é um mero processo de apuração. Descabe daí o argumento de que a tabela com os índices e a indicação de evidências não apresenta justificativa, e já que todas essas evidências são de conhecimento da concessionária. Fecha aspas. De outra parte, cabe referir que não procede a impugnação da TIR e do tráfego projetado realizado pela concessionária, uma vez que sua proposta, a adoção do WOC e do tráfego real, não encontra fundamento contratual para essas espécies de revisão. A aplicação do WOC só é possível com a criação de um fluxo de caixa marginal, não prevista para esta espécie de revisão, o que pode ser concretizado com a celebração de termo aditivo para a incorporação de um determinado fator C, como existe no bloco 3 de concessão rodoviária. Também não procede a alegação de que a GERGS não alocou parte da verba de recursos de desenvolvimento tecnológico para a modicidade tarifária. O RDT foi calculado segundo o critério estabelecido na cláusula 14.1.1 do contrato de concessão, ou seja, 0,25% da receita operacional bruta prevista para cada ano no plano de negócio. Não resta dúvida que a aplicação desses dispositivos na definição da tarifa corresponde ao desembolso realizado pela concessionária em obediência ao limite de recursos já decidido por essa agência. Não há que se cogitar nenhuma eventual diferença a ser revertida à modicidade tarifária. Desta forma, considerando-se todos os cálculos efetuados, a tarifa de pedágio para a categoria 1 de veículos resultou em R$ 4,2822. Conforme a regra de arredondamento estabelecida, a tarifa para a cobrança aos usuários deve ser fixada em R$ 4,30. Aplicando-se os multiplicadores indicados na tabela da subcláusula 16.2.6 do contrato, tem-se o quadro completo de tarifas para as demais categorias. Cabe referir que se encontra em análise nessa casa o processo número 000-139.00/23.0, onde a concessionária questiona a data base adotada para o reajuste anterior da tarifa, tendo em conta que ainda não houve decisão do tema por esse Conselho Superior e que as áreas técnicas indicam a adoção do dia 30 de agosto para a implementação do presente reajuste. Acolha a recomendação apresentada, visando evitar futuras compensações financeiras à concessão por eventual atraso na implementação de novas tarifas. Por fim, considerando o disposto no ofício RSM número 278/2023 PC-ENGE, entendemos necessário ampliar a discussão dos pontos contestados pela concessionária, a fim de melhor esclarecer cada um dos critérios utilizados, aprofundando os estudos técnicos e adotando, para as próximas revisões, procedimentos que considerem as melhores práticas de regulação econômica, a fim de promover maior transparência e previsibilidade das decisões tarifárias, tanto para a concessionária quanto para os usuários. Diante do exposto, voto por 1. Fixar em R$ 4,30 a tarifa de pedágio para a categoria 1 de veículos para a concessionária Rota de Santa Maria S.A., conforme contrato de concessão número 20/2021, referente à rodovia RSC 287. 2. Aprovar o segundo
quadro de tarifas aos usuários da rodovia RST 287 para entrada em vigor no dia 30 de agosto de 2023. Categoria 1, R$ 4,30. Categoria 2, R$ 8,60. Categoria 3, R$ 6,50. Categoria 4, R$ 12,90. Categoria 5, R$ 8,60. Categoria 6, R$ 17,20. Categoria 7, R$ 21,50. Categoria 8, R$ 25,80. Categoria 9, R$ 2,20. Categoria 10, isentos. 3. Determinar a diretoria-geral a imediata instauração de processo administrativo distribuído às 3 diretorias técnicas para a disciplina de metodologia de revisão anual em resolução normativa da agência, com a observância do processo regulatório, a fim de que, no ano de 2024, estejam definidas as premissas da revisão, conferindo maior segurança jurídica e estabilidade a esse tipo de processo. 4. Determinar que as avaliações da AGERGS dos relatórios do Índice de Qualidade e Desempenho, IQD, sejam informados à concessionária bimestralmente, com a possibilidade do contraditório no processo regulamentar. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Petersen. Conselheiro Algir Lorenzon, para sua revisão. Senhora presidente, eminente conselheiro Petersen e todos os que estão participando desta sessão, especialmente eu quero saudar o doutor Rafael Barros pela sua manifestação feita, com absoluta segurança. Ao mesmo tempo, senhora presidente, em que eu quero ressaltar o trabalho técnico realizado pela AGERGS nas diretorias que trabalharam nesse processo muito importante e com o detalhamento feito que dá absoluta segurança a nós todos. E por isso, já de imediato, no exame da revisão, item 4 do processo, eu estou dizendo que, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, confirmo a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, Petersen, acompanhando integralmente seu voto. É assim que eu estou votando a revisão, presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Alguma observação adicional nesta fase de discussão? Particularmente, eu não tenho. Me resta o meu voto agora, então acompanho o voto do conselheiro relator. Acho muito importante os 2 últimos tópicos ali que visam a dirimir questões que ainda são discutidas, referentes à revisão tarifária anual, né, e que isto vai ser, como apresentado ali pelo conselheiro Petersen, objeto de um processo específico, com um processo regulatório próprio de consulta e audiência pública. Precisamos sanar as dúvidas, né, ou sanar as controvérsias, né, porque as divergências podem continuar existindo, mas a metodologia, é importante que a metodologia fique disciplinada e seja transparente para todos, né, e isto é, então, o objetivo do ponto 3 do voto do conselheiro Petersen, que eu saúdo, e também aqui, acho que é um avanço importante em relação a divulgação bimestral da avaliação do IQD para a concessionária, para que ela possa, no prazo do regulamento, se manifestar, e a gente vai, ao longo do tempo, diminuindo também divergências, corrigindo eventuais questões, né? Também, então, é um avanço, acho que tem 2 avanços muito importantes em termos processuais, regulatórios, que eu saúdo, e também quero cumprimentar a diretoria de tarifas pelo trabalho, e então, a decisão do Conselho Superior da AGERGS é unânime no sentido de aprovar o valor de R$ 4,30 da tarifa de pedágio categoria 1,
com as demais repercussões constantes na tabela, que foi lida pelo conselheiro Petersen, constante do item 2 do voto. E também, só resumindo, nos itens 3 e 4 ficam estabelecidos, respectivamente, a instauração do processo para a disciplina da metodologia de revisão e a divulgação bimestral do IQD para a concessionária, de forma a possibilitar o contraditório ao longo do período. Com isso, agradeço a presença de todos. Amanhã nós temos a nossa sessão regular, às 14 horas, desejando também uma boa semana de trabalho. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Boa semana a todos. Até logo.